Oi, gente! Boa tarde! Vou começar mais uma live aqui na Xtoína. Eu sou a Júlia Andrade. O pessoal ia entrando. Eu sou a Júlia Andrade, vou começar mais uma live aqui na Xtoína. Hoje eu vou conversar com a Bianca Barroca, que é a convidada da gente hoje. Ela é influenciadora digital, compartilha conteúdo sobre gordofobia, defende o movimento Corpo Livre, também faz vídeos de maquiagem, tá aprendendo a tocar o ukulele e ela posta uns vídeos bem divertidos naquele aplicativo vizinho que a gente tem acompanhado bastante agora na quarentena. E eu vou bater um papo com ela sobre gordofobia, a relação com o corpo, a aceitação, a história dela na internet. Vamos esperar aí ela entrar, o pessoal já tá entrando. E vocês podem mandar perguntas que forem se interessando que ela vai responder pra gente. Ver se a Bianca já tá aqui. Vou pedir um tempinho, vamos esperar aqui. Aí vocês vão entrando. E esse é um novo projeto nosso de live semanal. Essa é a nossa segunda live. E a gente vai bater um papo legal aí. Que ela ganhou bastante visibilidade depois da história do vídeo do Porta dos Fundos, que eu vou explicar melhor quando ela estiver aqui com a gente. E ela vai contar a história dela na internet e como ganhou tanta visibilidade, a história da relação dela com... Ó, entrou aí. Opa! Esperar. Oi, Oi, Julia, tudo Bianca, tudo bem? bem? E aí, tá tudo Tudo bem? ótimo, tudo Se cuidando certinho. direitinho aí na quarentena? Me cuidando direitinho, lavando as mãos sempre, evitando sair de casa ao máximo possível. Com certeza. Sempre em casa se puder, né? Muito obrigada Exato. por ter aceitado o nosso convite. Muito legal conversar com você. E antes de começar nosso papo, eu quero relembrar o seu episódio com o Porta dos Fundos, que te deu muita visibilidade recentemente, né? A gente até se acabou compartilhando uma notícia nossa e que o Porta dos Fundos fez o vídeo teste de Covid, em que eles apresentaram uma pessoa gorda de uma forma vexatória. E aí você fez um vídeo fazendo uma crítica de uma forma construtiva, não foi um ataque, né? Você deixou bem claro isso. E apresentando a seriedade de relacionar uma pessoa gorda com doença, né? Isso Exato. repercutiu tanto que chegou no canal e resultou numa conversa sua com o Fábio Porchat, que eu acompanhei, inclusive. Uma discussão bem legal e eles acabaram apagando o vídeo depois que vocês conversaram sobre gordofobia, humor e a seriedade disso. Então, a partir disso, desse momento que você conseguiu tanta visibilidade, eu queria saber um pouco da sua história na internet. Desde quando que você compartilha conteúdos sobre gordofobia, sobre aceitação do corpo? Em que momento que você sentiu que estava de fato influenciando outras pessoas? E como você se vê hoje como alguém bastante influente, uma voz super importante sobre o assunto? Ai, que Bem-vinda aí ao delícia nosso ouvir canal. isso. Muito obrigada, meu bem. Então, na verdade, eu sou formada em Direito. Eu me formei em Direito, estudei Direito, trabalhei com isso durante um tempo. E, em certo momento da minha carreira, eu fui demitida. E aí eu pensei, poxa, talvez isso seja a oportunidade de tentar uma coisa nova. Quando você é uma pessoa gorda, muitas vezes você tem a autoestima um pouco baixa para tomar decisões de, assim, mudar drasticamente de profissão. Você tem alguns medos a mais. E para mim, isso foi mais pesado especificamente porque a minha autoestima era resumida na minha autoestima intelectual. Então, a minha formação em direito, o meu trabalho, que era muito sério, me dava uma sensação de não, eu tenho importância, a minha voz deve ser ouvida porque eu estudei muito sobre isso, eu tenho muita leitura sobre isso. Então, a minha autoestima era muito pautada nisso. Então, abrir mão dessa carreira foi uma decisão muito complicada para mim, muito difícil de tomar. E ainda mais sou canceriana, então, assim, sou mais desconfiada, Eu tô mais sabendo. cautelosa. Então, eu decidi mudar de profissão. E aí eu comecei a pensar coisas que eu era boa fazendo. E eu descobri em mim uma capacidade muito grande de me comunicar.
e me comunicar de um jeito muito próprio, que é essa comunicação não violenta, essa comunicação de querer ensinar, tentar ser o mais didática possível com as pessoas. Não quero dizer que é melhor do que ninguém ou pior, mas é um jeito que é o meu e as pessoas começaram a ver um valor nisso, começaram a gostar dessa minha forma de me comunicar. Então eu comecei a desenvolver mais isso. E aí eu comecei a criar conteúdo na internet, comecei a pesquisar, a estudar sobre isso, fui fazer curso, fui fazer workshop, fui entender a fundo o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, a minha real motivação e como eu poderia fazer isso da forma mais eficaz que eu conseguisse também me sustentar. E aí, com base em todo esse estudo, eu comecei a criar conteúdo. Então, eu ia lá, eu postava uma foto. E é muito interessante como na internet, por haver uma baixíssima representatividade de corpos gordos, apenas postar uma foto já era uma forma de ajudar outra pessoa, sabe? A pessoa vê a foto e vê, poxa, meu corpo é parecido com o dela. E aí, no começo dessa minha carreira, eu fiz não uma comparação, porque eu acho que a gente não deve comparar corpos, mas eu fiz uma releitura de uma foto da Paola Oliveira. E era uma Sim, foto sim. dela de De uma costas, né? minissérie que ela participou, que ela tá assim de Sim, sim. costas, saindo numa varanda com uma cortina, assim, um Cortina. véu bem bonito. E ela tá de calcinha e salto. E aí eu refiz essa foto, fiz uma releitura comigo com uma calcinha bege, com o meu corpo gordo e sem salto. E na minha legenda eu falo que o meu corpo não tem menos ou mais valor que o dela. Não é que eu sou mais bonita que ela ou que eu sou mais feia. O que importa é que eu sou o meu próprio referencial de beleza. Eu não vou pautar a minha beleza e avaliar a minha beleza com base num critério completamente diferente do meu. Porque eu tenho meu biotipo, eu tenho o meu corpo, eu tenho o meu jeito. Como é que eu posso julgar o meu jeito errado, tendo o do outro como certo? Sendo que cada um tem o seu jeito, sabe? A gente tem que respeitar a diversidade de corpos que existe. E aí, depois que eu fiz essa foto, alguns sites replicaram e me entrevistaram, e as pessoas começaram a me conhecer cada vez mais, e o meu conteúdo foi crescendo. E com isso, com a maior visibilidade, eu comecei a ver uma necessidade de deixar meu conteúdo nas redes sociais mais robusto. Então, tentar trazer mais informação, informação com mais embasamento. E aí eu comecei a estudar cada vez mais. E hoje em dia eu cheguei num ponto que eu fico muito orgulhosa do meu trabalho, assim, sem nenhuma modéstia, que eu sou muito orgulhosa do meu trabalho, eu fico muito feliz com o resultado, com as mensagens que eu recebo. Recebo mensagens até de médicos falando que vão pensar melhor antes de fazer um diagnóstico para uma pessoa gorda, pensando em não usar dos estereótipos, dessa coisa desse pensamento falso de que todo gordo automaticamente é uma pessoa doente. Doente. Então, assim, receber esse tipo de mensagem me deixa muito feliz mesmo. E é para isso que eu trabalho. E eu já vi você falando que não é de um dia para outro você acordou, hoje eu aceito o meu corpo melhor, que é um processo, né? Você podia falar um pouco sobre isso? Sim, claro. O processo de autoconhecimento, porque antes de você se aceitar, antes de você aceitar seu corpo, você tem que conhecer ele. Você tem que se reintroduzir, porque a sociedade que a gente vive lucra com a insatisfação que a gente tem pelo nosso corpo. Então, a gente gera dinheiro, a gente movimenta dinheiro nessa sociedade, comprando produto de beleza, fazendo procedimentos estéticos que às vezes não têm uma eficácia comprovada. Então, 2 vezes por mês, uma depilação, unha feita, cabelo alisado e pintado, massagem para você perder líquido, várias coisas. Quando você vai ver, metade do seu salário foi para modificar o seu corpo, para fazer com que seu corpo se aproxime cada vez mais do padrão de beleza. E eu não sou contra nenhum tipo de procedimento estético. Eu acho que cada um sabe o que faz do corpo. Mas eu acho que a gente tem que estudar muita motivação e saber quais vão ser as consequências. E essas duas coisas muitas vezes são maquiadas e mascaradas para que a gente gaste sem ver onde a gente está gastando. Então, o primeiro passo para mim é a gente conhecer o nosso próprio corpo, conseguir enxergar ele sem todas aquela viseira, né? Porque a gente ouve tanta coisa
ao passar do tempo que a gente é feia, que a gente é gorda demais, que nosso quadril não é perfeitamente redondo, a nossa cintura não é perfeitamente fina, nosso cabelo não é tão liso quanto deveria. Então, quando a gente consegue conhecer o nosso corpo dentro da sua essência, tirando todos esses filtros de críticas, de sentimentos ruins atrelados à nossa imagem, quando a gente consegue fazer isso, a gente conhece o nosso corpo. Depois de conhecer o nosso corpo, a gente vai aprender a amar ele. Porque é o único corpo que a gente vai ter nessa vida. Entende? Ele pode mudar um pouco, e mudanças são bem-vindas, porque uma hora ou outra a gente vai envelhecer, a gente não pode ter a pretensão de ter o mesmo corpo para sempre, nosso corpo é fluido, mas entender que esse corpo é o corpo que vai acompanhar a gente para sempre. Então, ele que vai fazer com que a gente possa, depois da quarentena, atravessar a rua para ir comprar um cafezinho. São esses braços que vão ali abraçar o nosso amigo. É a nossa boca que vai cantar, que vai falar palavras de amor para alguém. Então, assim, o nosso corpo é a nossa ferramenta para viver plenamente feliz. Então, como a gente vai colocar um sentimento ruim nesse instrumento tão valioso que a gente tem? Sim. Então, aceitar e amar o nosso corpo, e depois que a gente tem uma autoestima, que a gente entende o nosso valor, a gente consegue impor a sociedade que respeite os nossos direitos. Sim. Então, a gente não vai mudar o mundo. Infelizmente, ter autoestima, saber o nosso valor, não vai automaticamente mudar a cabeça de todo mundo. Mas, principalmente porque todo mundo tem suas inseguranças e todo mundo acha que é normal ter essas inseguranças. Sabe aquela coisa do filme As Meninas Malvadas, que estão as três amigas na frente do espelho falando: ai, meus ombros são muito largos, ai, porque meu cabelo não sei o quê. E a outra nem sabe o que falar porque ela não tem esse costume de se depreciar dessa forma, de ficar procurando defeitos dessa forma. Não tem essa necessidade. É esse o ponto que a gente quer chegar. A gente quer ser a Cade de Meninas Malvadas antes de ser influenciada pela... Qual que é o nome da principal? Ai, gente, A principal. fugiu. Regina George. A Regina George. Regina George. Antes dela conhecer a Regina George. Então, entender que a gente não precisa... Não tem graça nenhuma na gente ficar procurando defeito e exaltando características de uma forma negativa, sabe? São apenas características. O meu cabelo, ele não é menos ou mais porque ele é curto. A minha pele não é menos ou mais porque ela tem acne. Eu acho que é a pele que a gente tem, é o cabelo que a gente tem, é o corpo que a gente tem. Então, vamos abraçar a existência dele e tentar viver em harmonia com ele. E se por acaso você tiver vontade de modificar ele ou fazer alguma melhoria, entre muitas aspas, nele, que seja por amor, que seja para você ficar bem com ele, se sentir bem, e não por uma opressão, não fazer coisas com sentimentos negativos pelo corpo, não por odiar ele. Queria aproveitar que você falou isso de procedimento estético, por você sentir que tem uma necessidade de mudar e não porque você acha que você quer isso. Eu queria saber se você já se submeteu a algum procedimento, alguma cirurgia, algum remédio, alguma dieta maluca por pura pressão do padrão, né? De que eu preciso fazer isso para ser aceita em algum momento. Você já passou? Eu tava preparando um vídeo para falar sobre isso, mas já que você tocou assim nesse assunto de uma forma tão cirúrgica, eu cheguei a ver, eu vou já falar. Eu cheguei a ver você comentar um pouquinho sobre isso, eu queria que você explicasse aqui pro pessoal. pessoal. Eu sou jornalista, meu amor. Então, eu fiz um procedimento estético quando eu tinha 10 anos de idade, que eu fiz uma otoplastia, que é uma cirurgia para modificar o formato da orelha. E eu fiz essa cirurgia quando eu tinha 10 anos de idade. Eu fiz essa cirurgia, a minha família entendeu que eu queria fazer essa cirurgia depois de uma apresentação de dança que eu fiz no colégio. Sabe aquelas apresentações de dança de final de ano que colocam lá as crianças para fazer umas danças doidas? Então. E eu fui participar da apresentação e o tema daquele ano era diversidade. E aí colocaram um grupo de meninas para fazer uma dança estilo chinesa. Salvo as devidas problematizações disso. Isso aconteceu em 2005, então assim, já passou. Não, minto, foi em 2003. E aí, para participar dessa coreografia, eu precisava usar um coque, eu precisava usar o cabelo preso e no alto e ia mostrar minhas orelhas. E isso aconteceu numa época que eu usava muita faixa de cabelo. Eu usava faixa de cabelo o tempo todo. Eu tinha coleções e coleções.
Eu falava pra minha mãe, mãe, eu amo muito, me dá mais que eu gosto. E era um presente barato, então eu fiz coleção disso. Só que minha mãe nunca relacionou a coleção de faixas com uma possível Uhum. baixa Insegurança. autoestima à insegurança em relação à minha orelha. E quando eu estava me arrumando para fazer essa apresentação, eu falei para minha mãe: mãe, a gente podia colar a minha orelha com esparadrapo, né? Nossa. E aí, quando eu falei isso, a minha mãe percebeu Ficou que tinha assustada. um sinal ali de alguma coisa que não era tão legal. E ela começou a ir atrás de uma cirurgia plástica para mim. E na época a gente conseguiu fazer essa cirurgia plástica com o apoio do convênio médico. Assim, se eu não me engano, a gente não teve que pagar pela cirurgia, foi tudo coberto. Eu tive uma entrevista com uma psicóloga que perguntou se eu sofria bullying no colégio por causa disso. E eu falei que Nossa. não, mas eu só não sofria bullying porque eu não mostrava a orelha. E a psicóloga aceitou e deu o laudo falando que se eu não fizesse essa cirurgia plástica, talvez eu desenvolvesse algum tipo de transtorno psicológico. Nossa. Meu Então, Deus. assim, todo o processo para fazer essa cirurgia plástica foi extremamente facilitado por todo mundo. Facilitado pela minha família, facilitado pelo convênio médico, pela psicóloga, pelo próprio cirurgião. Para todo mundo, aquilo era uma coisa muito simples. E é realmente uma coisa bastante corriqueira. Essa cirurgia plástica na orelha, ela é uma coisa muito comum. Muitas pessoas fazem enquanto são crianças. Sim. Mas o complicado disso é que, quando eu paro para pensar, eu não tive uma decisão com um consentimento válido, porque eu era muito nova. Quem tomou essa Uhum. decisão por mim foram outras pessoas. Então, eu fiz essa cirurgia plástica pautado na decisão de outras pessoas. E, segundo ponto, isso tudo foi uma medida anti-bullying. E demorou muito tempo Nossa. para eu entender isso, porque pelo medo da minha mãe, do meu pai, de eu sofrer algum tipo de bullying ou ser constrangida no colégio de alguma forma por causa das minhas orelhas, eles decidiram de antemão já modificar o meu corpo. Já Então, evitar, né? na nossa sociedade, é muito. Quando eu percebi isso, eu fiquei pensando, cara, é muito aceitável na nossa sociedade que a gente mude o nosso corpo antes mesmo do outro criticar. Com Sim. medo Não da é tentar crítica, mudar com o outro, medo é da sim. rejeição. Sim. Exato. Então, Você se assim, preparar. poderia ter sido o contrário, entende? Poderia ter Uhum. sido um movimento da minha família falando com o colégio, perguntando se havia medidas anti-bullying, como é que ia ser feito isso da melhor forma para que não tivesse um constrangimento meu. Só que naquela Você época eu teve que nem se se adaptar, falava né? sobre bullying. A gente se adapta ao ambiente para que a gente seja aceito da melhor forma possível. Eu entendo que essa cirurgia ela teve um impacto positivo na minha autoestima. Uhum. Foi com certeza foi muito mais fácil passar pela adolescência sem ter que lutar contra o bullying, sem ter que discutir sobre a validade do meu corpo. E além disso, durante a adolescência eu fui uma pessoa que praticou muitos esportes. Pelo fato de eu viver numa família, ter sido criada numa família de pessoas gordas e ter sempre aquele medo de engordar, eu era uma adolescente, uma criança magra, não muito magra, mas magra. E só que eu sempre pratiquei todos os esportes possíveis. Eu fazia vôlei, eu fazia handball, aí eu participava do time de vôlei da cidade seguinte, participava da minha cidade, da minha escola, do colégio da frente. Eu participava de todos os treinos Tudo. possíveis. Eu fazia por volta de 4 horas diárias de exercício físico e de final de Nossa. semana eu chegava às vezes a 10 horas, 8, 10 horas. Nossa. Então era assim, bastante prática de exercício físico. Era bom, mas eu poderia ter desenvolvido outras coisas também na minha vida. Mas tá tudo bem. E se eu não tivesse feito essa cirurgia, talvez eu não tivesse praticado tantos exercícios, porque eu não teria. Talvez eu tivesse vergonha de prender o cabelo na aula de educação física. E eu Nossa. acho que Mesmo. isso é uma questão que eu tenho com a minha orelha. Agora pense nas pessoas, em todas as pessoas gordas que foram criadas gordas, como criança e adolescente, que sempre foram constrangidas, sempre que tentavam se aproximar de qualquer atividade física. Então, na aula de educação física era a última a ser escolhida para o time, aí ia participar de uma seleção de um time de handball e não era aceita por causa do corpo,
ou então participava de algum time e o professor ficava sondando a alimentação da criança para ver o que ela está fazendo de errado para ser gorda, e muitas vezes a pessoa não está fazendo nada de errado. É simplesmente o biotipo dela, Sim. entende? E mesmo se ela estivesse se alimentando de qualquer forma, isso impede ela de fazer um exercício físico, isso deve ser questionado quando ela está tentando se aproximar de uma prática saudável Sim. de atividade física. Então, assim, existem várias barreiras muito complicadas para a pessoa gorda para ela se aproximar desse tipo de hábito. Legal. Quando eu te apresentei, eu disse que você defende o movimento Corpo Livre, né? Aí perguntaram aqui o que é o movimento Corpo Livre e no que ele pode ajudar. O movimento Corpo Livre, ele é um movimento que enaltece, incentiva e busca a liberdade dos corpos. Então, a liberdade da existência dos corpos, independente de seu formato, tamanho, cor, independente disso, o seu corpo é válido e ele deve ser respeitado e você tem direito à dignidade. Então, o movimento Corpo Livre ele vem para criticar todas essas práticas de bullying, de pressão estética, de gordofobia, todas essas práticas que fazem com que a gente se sinta sempre menos por causa do nosso corpo, que constrange os nossos corpos. Então, enaltecer a validade do nosso corpo, respeitar o nosso corpo, amar o nosso corpo e amar ele dentro da sua unicidade, da sua singularidade. Pronto, melhor. Então, Aí entender que ele é também. válido. Ah, Desculpa, pode pode falar. continuar, né? É que Entender engataram que ele outra é pergunta válido aqui. dentro da sua singularidade. Pode falar, Sim. pode perguntar. Engataram outra pergunta do Corpo Livre. Como uma pessoa magra pode ajudar no movimento? Uma pessoa magra, eu vou fazer um paralelo aqui com como eu me desconstruí. Que eu acho que não tem uma receita mágica, mas eu posso falar como eu fiz isso. Quando eu entendi que eu precisava me aproximar de uma diversidade de pessoas, principalmente porque isso estimula a nossa criatividade, estimula a nossa empatia, estimula a nossa capacidade de entender o contexto social que a gente está inserido, entender os privilégios que a gente tem e como que a gente vai respeitar o próximo e ajudar o próximo. Então, eu acho que o primeiro passo que você pode dar é você se aproximar de pessoas diferentes de você. E eu não digo apenas pessoas gordas, pessoas trans, pessoas com deficiência física, pessoas que moram em um país diferente do seu, pessoas que têm uma religião diferente da sua. Então, quando você tem essa pluralidade de vivências e de realidades diferentes na sua vida, você consegue entender que o mundo, ele não precisa ser visto apenas do ponto de vista do seu umbigo, entende? Que existe todo um contexto, quando você fecha os olhos, o mundo não para de girar, tá tudo acontecendo, e você precisa entender qual é o seu papel dentro daquele contexto. Então, assim, se eu sou uma pessoa magra, e eu entendo, por exemplo, que uma pessoa gorda, não todas as pessoas gordas têm problema de mobilidade física, mas algumas pessoas gordas têm sim problema de mobilidade física. Eu estou numa festa porque eu não cederia um lugar para outra pessoa sentar, se eu estou vendo que a pessoa está desconfortável. Ou então, se eu estou vendo uma situação clara de injustiça, de agressão, se eu tenho um amigo, vamos lá, vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais prático. Se eu tô vendo meu amigo ali, tirando sarro da ex-namorada dele, falando, aquela gorda, não sei o que, aquela louca. Cara, eu sei que não é certo ele usar o termo gorda ou ficar tirando sarro do corpo dela, constrangendo o corpo dela, porque ele terminou com ela e tá com raiva dela. Eu sei que não é certo ele chamar ela de louca, porque isso é gaslighting, é você tirar a, a diminuir a capacidade da pessoa de tomar decisões racionalmente. Sabe, não é legal ele falar essas coisas dela. Por mais que eu não goste da ex dele, eu tenho sim que sinalizar ele. Eu vou puxar a orelha e vou falar, cara, tudo bem que você tá com raiva, tudo bem que você não gosta mais da sua ex, mas você precisa falar dela dessa forma. Você não consegue viver um término sem agredir, sem ser maldoso assim com a outra pessoa. Terminou, deixa a pessoa viver. E aí você vai aplicando para vários momentos. Eu acho que é você não se isentar
diante de situações assim, e isso vale tanto para a causa gorda, quanto para a causa negra, quanto para a causa de pessoas com deficiência física, é você não se isentar e usar o seu privilégio para você disseminar a palavra, porque no meu meio social, no meu círculo de amizades, eu tenho poucos amigos magros. Eu tenho alguns amigos magros, mas não são muitos. E todos eles me ouvem falar todo dia sobre corpo livre, falar todo dia sobre luta antigordofóbica. Então, assim, eles Uhum. estão carecas de saber. Só que eu não tenho acesso aos amigos dos meus amigos. Quem vai passar essa palavra Sim, para os amigos dos passado. meus amigos são os meus amigos. Uhum. Então, se eles não se isentarem dessa responsabilidade e eles passarem a palavra e eles pontuarem quando seus amigos fizerem alguma coisa assim, aí a gente vai estar disseminando de uma forma muito positiva essa palavra, que não é somente para pessoas gordas, entende? A liberdade corporal, ela é para todo mundo, entende? Se todo mundo se sentir bem com o seu corpo, é bom para todo mundo, sabe? Todo mundo vai ficar feliz, tá tudo ótimo. Eu vi que você mencionou as pessoas tendem a usar a palavra gorda como pejorativo, né? Até você fez um post outro dia, como você prefere ser chamada? Aí você colocou fofinha, fortinha, com uma cara de preguiça de ser chamada assim, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em usar a palavra gorda sem achar que tá ofendendo, né? A palavra gorda já foi muito usada como xingamento. Ainda hoje é É, muito usada como xingamento. Então, para se referir aos nossos corpos, às vezes as pessoas têm tanto medo de ofender que elas usam vários eufemismos. Só que o eufemismo ele só é usado quando você não pode usar a palavra literal porque ela vai ofender alguém. No caso, a palavra gorda não ofende. A palavra gorda ela é uma característica tanto quanto ter sardas, ser alta, ter mãos compridas ou qualquer coisa assim. É só uma característica do meu corpo. Não tem nada de errado. Então não é necessário que você use eufemismos. Eu não vou sair xingando uma pessoa porque ela me chamou de fofinha, entendeu? Na verdade, eu não vou sair xingando ninguém. Mas o que eu quero dizer é que não tem necessidade, não precisa usar isso. Não precisa ter medo de falar a palavra gorda. A não ser que você use com intenções claras, pejorativas. Então, por exemplo, o filho do presidente, que eu não sei se você viu esse tweet dele. sim. Muito chique o filho do presidente falando de mim. Muito chique. Mas ele fez só explicando aqui, ele fez um post no Twitter falando É isso. sobre a questão do Porta dos Fundos e falando como se fosse isso. O Porta dos Fundos não ouve quando pessoas cristãs falam, mas quando essa gorda aí fala, eles ouvem. Obviamente, a forma que ele falou foi com a intenção Ofendendo. de ofender. E aí ele colocou entre parênteses depois. Mas ela não precisa vir aqui me encher o saco porque ela mesma fala que não se ofende sendo chamada de gorda. E aí vem um discurso, uma retórica extremamente falaciosa, porque é óbvio que eu não me sinto ofendida sendo chamada de gorda, mas quando eu consigo perceber pelo contexto e pela forma que a pessoa se dirige a mim, que ela A está tentando intenção, me sim. ofender chamando de gorda, aí não fica muito legal, né? E não é Uhum. muito elegante. Eu, assim, se eu pudesse fazer uma sugestão ao filho do presidente, eu diria, por favor, você não precisa me ofender, porque você está com um pouquinho de inveja porque eu consegui mudar a ideia do Porta dos Fundos. Mas Exatamente. é brincadeira, né? Obviamente. Mas é mais ou menos isso. A gente percebe pelo jeito que a pessoa está falando se ela está querendo ofender a gente ou não. Mas, em geral, a palavra gorda não é uma ofensa. Vi que perguntaram aqui, muita gente relacionou a quarentena com o período que está engordando e fazem memes. Ainda falta muita conscientização para a pessoa agora deixar de virar piada? Interessante. Pois no começo da quarentena eu vi várias piadas falando sobre porque eu vou sair da quarentena uma super gorda e não sei o que, blá, 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 usando outras palavras, mas enfim, eu não gosto de usar essas palavras, então eu não vou falar. E
fazendo várias piadas falando sobre engordar durante a quarentena. E isso relaciona muito o corpo gordo com o corpo descontrolado emocionalmente, com um corpo que está sempre em compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela é um transtorno alimentar que não atinge apenas pessoas gordas, atinge muitas pessoas. Então, não precisa ser sempre relacionado a pessoas gordas. Pessoas gordas, muitas vezes, são gordas simplesmente porque elas são gordas. Elas não são gordas porque elas fizeram alguma coisa de errado, porque elas foram descuidadas. Elas simplesmente são gordas. Estão gordas. Vivem gordas. E tá tudo bem. O corpo pode mudar ou não, mas o corpo dela vale do jeito que ela é. E, e falar que durante a quarentena você vai ceder a essa compulsão alimentar é uma fala bastante problemática. Pessoas vivem com esse problema e não é um problema bobo, é um problema Não, grave. não é É um problema brincadeira. que envolve saúde. Então, fazer esse tipo de relação não é legal. Uma piada também que aconteceu, que eu vi, que falaram, eu vou acabar a quarentena gorda e alcoólatra. Não é engraçado Não é fazer uma piada. piadas com alcoolismo, sabe? Famílias vivem com traumas gravíssimos por causa da relação não Exatamente. saudável com o álcool. Então, para que fazer esse tipo de piada? E se você realmente acha que você vai sair da quarentena com compulsão e alcoólatra, por favor, procure um atendimento médico, procure a assistência de um profissional. Você não precisa viver isso. Você não precisa Uhum. romantizar esse tipo de situação. Você pode procurar ajuda. Procurar ajuda não é uma vergonha, sabe? Eu acho que buscar pela nossa saúde mental e física uma, um hábito que deve ser exaltado e deve ser incentivado sempre. Então, não faça piada com isso. Se isso é realmente um problema com você, procure um médico ou então simplesmente não faça essa piada, porque existem pessoas que sofrem de verdade com isso e que para elas não vai ser uma piada, simplesmente vai ser uma agressão. A gente falou aqui de memes, redes sociais, né? Eu vi que perguntaram se você acredita que as redes sociais mais ajudam ou atrapalham na aceitação do corpo. E As até redes sociais. aproveitar essa pergunta para saber que a gente faz muita relação de blogueira fitness pode ser problemático, né? Como que elas podem atuar sem serem gordofóbicas? Certo. As redes sociais, elas são altamente controláveis por nós. A gente escolhe quem a gente segue, o algoritmo lê as nossas preferências. Então, se quando eu estou passando ali pelo explorar, eu só abro foto de gente magra, ele vai mostrar cada vez mais fotos de pessoas magras. Se quando eu tô rolando ali no explorar, como acontece comigo no explorar, é basicamente foto de maquiagem. Porque o que eu procuro mais no Instagram são maquiagens diferentes, referências de maquiagens para eu criar. Eu também faço bastante maquiagem no meu Instagram, para quem não me conhece. E então, a gente consegue controlar isso. A gente precisa usar as redes sociais com responsabilidade e de uma forma racional. Então, assim, se eu sei que o algoritmo está lendo as minhas preferências, eu só vou abrir aquilo que eu realmente tenho interesse. Eu só vou curtir uma foto que realmente represente aquilo que eu gosto. E eu só vou seguir pessoas que me trazem sentimentos bons. Essas pessoas podem ser pessoas magras, podem ser pessoas gordas, podem ser pessoas brancas, negras, pode ser qualquer pessoa. Mas se ela está te trazendo um sentimento bom, e isso não precisa ser simplesmente porque a gente sente um sentimento bom também quando vê, sei lá, a Bruna Marquezine na Tailândia. A gente olha assim e fica pensando, nossa, que foto bonita na Tailândia, Bruna Marquezine terça-feira. Só que isso que a gente vê. Eu tô usando a Bruna Marquezine como exemplo, não tô falando que ela Uhum. me traz esse sentimento, fique Sim, claro. sim. Mas assim, isso gera o que em mim? Gera uma insatisfação porque a minha vida não está sendo perfeita numa terça-feira à tarde como a dela. Isso gera um sentimento de alegria pensando nas viagens que um dia ainda vou fazer. Você vai avaliar se aquilo é bom ou não para você. Se isso te incentiva a fazer coisas boas por você mesmo, continue consumindo. Não tem problema você seguir uma blogueira fitness, seguir uma influenciadora que fale sobre atividades físicas e práticas
alimentação, de uma certa forma. Não tem problema você seguir essas pessoas. É só você seguir de uma forma racional. Seguir de uma forma que te faça bem. Existem várias blogueiras fitness que não focam apenas no emagrecimento. Então, por exemplo, a Jojoca. A Jojoca, ela faz um conteúdo incrível na internet. Ela fala sobre prática de exercícios físicos de uma forma saudável, não de uma forma sem a compulsão, sem a vigorexia, que muitas vezes é envolvida nesse tipo de conteúdo. Ela fala de uma forma extremamente positiva, sabe? Lá em, deixa eu fazer uma conta aqui, sei lá, 2015, 2016, mas sei lá, faz muitos anos. Eu lembro dela fazendo um projeto com uma pessoa que realmente queria emagrecer. A pessoa, ela queria perder peso, e aí é uma escolha da pessoa, não tem problema nenhum. E ela, quando ela estava fazendo esse acompanhamento, ela foi falando: você vai fazer o exercício físico que te faz sentir bem. Isso não é um castigo para você. Você vai fazer o exercício que te faz feliz. E se não for corrida, você vai experimentar outra coisa, que seja dança, que seja yoga, que seja um esporte. Tanto faz, você vai decidir isso, porque você só vai conseguir manter uma atividade física se você sente prazer com ela. Se você se sente vivendo ali um castigo, você não vai continuar aquilo. É muito difícil de manter. E ela também falava sobre essa coisa toda da alimentação limpa, né? Que é muito propagada. Que você precisa comer da forma mais limpa possível, porque você não pode colocar lixo dentro do seu corpo. Muitas vezes comparam comida com lixo, e isso é muito negativo. Não existe uma comida uma comida que te engorde ou uma comida que te emagreça, sabe? Não é assim que funcionam as coisas. Você precisa ter um equilíbrio, você precisa entender o seu corpo, o que seu corpo está pedindo naquele momento, o que vai te fazer bem. Eu sei, por exemplo, no meu caso, que se eu comer uma quantidade muito grande de carne vermelha, a minha digestão não vai ser boa. Eu vou passar o resto do dia cansada, desmotivada. Então, sabendo disso, eu posso adaptar a minha alimentação para que essa alimentação me faça bem. Então, às vezes não tá na carne vermelha, mas às vezes eu como, não sei, eu faço um ovo cozido e o ovo cozido me faz melhor. Então, às vezes o ovo cozido não faz bem, o ovo cozido dá azia. Então, você vai identificando os sinais que seu corpo dá, seja ele a fome, seja ele as reações da sua digestão, a saciedade, você vai entendendo os sinais do seu corpo para que assim você tenha sim uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. E isso, assim, nosso corpo ele sabe o que a gente precisa. Nosso corpo dá sinais, é só a gente saber ouvi-lo. E aí já entra de novo lá na parte que eu tinha falado antes sobre o autoconhecimento. Sim. Tem várias perguntas aqui, mas infelizmente nosso tempo é curto. Então, eu vi essa pergunta aqui sobre atitudes do governo, instituições podem tomar, implementar políticas para incluir a pessoa gorda, tipo acessibilidade em transportes públicos, acessibilidade na saúde, até calha com o caso que você tinha comentado no seu vídeo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que antes de a gente conseguir mudar as leis, a gente tem que conseguir mudar a cultura. A gente só vai conseguir mostrar a necessidade da mudança das leis depois que isso tiver sedimentado na cabeça das pessoas. As pessoas, eu entendo isso, eu tenho consciência de que as pessoas em geral olham para mim como se eu tivesse, assim, iludida e imaginando coisas que não existem. As pessoas não botam muita fé logo de cara nas coisas que eu digo. Tem muita gente que me manda mensagem no inbox falando: ah, mas desculpe, você não se sente mal por estar incentivando as pessoas a serem gordas? Então, assim, de cara as pessoas acham isso, que eu estou incentivando as pessoas a serem gordas, e não é isso. Eu estou incentivando as pessoas a viverem bem com o corpo que elas têm hoje, independente se elas pretendem mudar ele ou não. E trazer essa consciência para a sociedade e isso se tornar uma coisa normal na nossa cultura é uma coisa que é, assim, passinhos lentos.
A gente já tem algumas medidas do governo que são inclusivas, de certa forma, para a pessoa gorda. Então, por exemplo, nos metrôs de São Paulo, olha que inclusivo, nos metrôs de São Paulo, no trem inteiro, não no vagão, no trem inteiro, tem 2 assentos para pessoas gordas. 2. Então, no metrô inteiro existe, eu vou repetir, no metrô inteiro, no trem, todos os vagões, você vai ou no primeiro ou no último para procurar um assento que vai que você vai se sentir confortável sentando. E que as pessoas não vão te olhar mal porque você está sentado em 2 assentos. Normalmente, quando você vai procurar esses assentos já estão ocupados por pessoas magras. E não importa o quanto você fique de pé do lado delas, elas jamais vão Não se levantar. liga. Então, assim, esse é um bom exemplo de como não adianta mudar a lei se a cultura ainda não foi mudada. Porque a lei não é respeitada se a cultura não muda. As pessoas não vão deixar de sentar ali enquanto elas não perceberem que pessoas gordas muitas vezes têm um problema de mobilidade física. Não todas, mas algumas têm. E por isso elas devem ser respeitadas. E mesmo se elas não tiverem um problema de mobilidade física, existe também o constrangimento de você sentar no banco do metrô e a pessoa do lado fazer aquela cara de ah, o gordo sentou do meu lado, agora eu vou ficar espremido aqui. A gente não quer espremer ninguém. A gente quer que tenha um assento que caiba a nossa bunda. Sabe, a gente quer ter o nosso espaço. A gente não quer ocupar o espaço de ninguém. E aí, para isso que existem esses 2 assentos em um trem inteiro. Quando a gente analisa a nossa sociedade, mais da metade da nossa sociedade está, entre aspas, acima do peso ideal, porque não dá para falar sobre peso ideal quando o Sim. peso ideal não existe. O Sim. peso ideal é um peso para cada um. Isso é uma falácia inventada, né, junto com o IMC, que é uma parada que foi inventada lá em 1800, com fins populacionais, mas ainda é perpetuada e usada por médicos. Mas o nosso peso ideal, ele é baseado cada um em cada pessoa. O meu peso ideal não vai ser o mesmo que o seu, não vai ser o mesmo que o da Bruna Marquezine, vamos voltar para ela, já que eu peguei ela para aqui. Não vai ser o mesmo da Bruna Marquezine, porque cada um tem a sua genética, os seus hábitos. Cada pessoa tem a sua individualidade, então não dá para falar que existe um peso ideal. Mas mesmo assim, quando a gente analisa a sociedade brasileira, mais da metade das pessoas são gordas. Mais da metade. Por que num trem só existem 2 assentos para pessoas gordas? Quando você vai... Outro exemplo de uma situação complicada que poderia ter uma lei para nos ajudar. Quando você vai fazer um convênio médico, eles te fazem assinar um termo, caso você tenha o IMC acima de X, eles te fazem assinar um termo. E aí você, durante certo tempo, não vai poder fazer nada, nenhuma cirurgia que esteja ligada ao seu peso. Só que a obesidade, né, que é a patologização do corpo gordo, que a medicina ela entendeu que o corpo gordo automaticamente é doente e para isso se deu o nome de obesidade. E o único sintoma da obesidade é ser gordo. O resto são consequências. Então eles assumem que se você é gordo, você vai viver com todas essas consequências. Então, mas muitas vezes essas outras doenças não estão ligadas ao corpo gordo. Se eu tenho uma questão congênita no meu coração, o que isso tem a ver com o tamanho do meu corpo? Se eu fosse magra, eu teria a mesma condição. Eu não tenho nenhuma condição no coração, só pra avisar. Meu coração é ótimo. Só dando um toque. Mas tudo pode ser ligado ao corpo gordo. Então, quando a gente faz um convênio médico e a gente assina esse tipo de termo, a gente não pode ter doença nenhuma durante X tanto de tempo que não vai ser coberto pelo convênio. Então, assim, a pessoa gorda, ela tenta se aproximar do esporte, existe uma barreira. A pessoa gorda tenta se aproximar da saúde, existe outra barreira. Aí fica complicado, né? Sim. Cobram tanto da gente que a gente procure saúde, que a gente melhore a nossa saúde, mas o que a gente encontra é barreira o tempo todo. Será que o que está adoecendo pessoas gordas é o fato delas serem gordas? Ou é
o impedimento da gente de conseguir ter uma vida com exercícios físicos e com acesso à saúde como todas as outras pessoas têm. Uma pessoa com mais de 150 quilos não consegue, não vai ser internada em qualquer lugar. Não vai conseguir uma maca que sustente o peso dela facilmente. Não vai conseguir fazer uma tomografia em qualquer lugar. Existem muitas pessoas que, inclusive, têm dificuldade, os familiares têm dificuldade depois que a pessoa morre para conseguir um caixão que caiba a pessoa. Sabe? A nossa dignidade é negada o tempo inteiro. Então, assim, a gente precisa de uma mudança cultural, a gente precisa de uma mudança de leis, a gente precisa ser, ser percebido. Enquanto a gente for invisibilizado, a gente não vai conseguir nada disso. Eu fico feliz pelo Porta dos Fundos ter visto meu vídeo e ter trazido essa discussão. E eles alargaram a discussão fazendo a live também, então eu pude alcançar mais pessoas. E é esse o movimento que a gente tem que fazer, sabe? Enquanto as pessoas não entenderem que esse é um problema grave, pessoas gordas vão morrer pela falta de acesso. E pra fechar nossa conversa... Me desculpa, eu não queria que acabasse numa vibe ruim, gente. Não, mas pra é que fechar... sério. Eu quero que você dê um recado até para as pessoas, como que elas podem dar visibilidade para o assunto da gordofobia, elas podem ajudar nisso no individual, né? Porque é justamente o assunto está invisibilizado e por isso que as coisas não mudam. Então, o que elas podem fazer para dar essa visibilidade? Pra gente fechar aí numa vibe... Uma vibe boa. Conversem, sabe? Tragam esse assunto para a roda de conversa de vocês, conversem isso com os seus amigos, conversem isso com os seus familiares. Sabe, não adianta só a gente empoderar a amiga do lado, a gente também tem que empoderar a nossa mãe, a gente tem que empoderar a nossa chefe, vamos trazer esse assunto para outros lugares. E a minha forma de me comunicar me ajudou, e talvez ajude você também. Procure uma comunicação que seja inclusiva, traga a pessoa para perto de você, explique, tenha paciência. Você não entendeu que o seu corpo é válido do dia para a noite, você não vai explicar isso para alguém do dia para a noite. Então tenha essa paciência e ajude mesmo que essa palavra se estenda, que mais pessoas possam viver livremente com seus corpos. Muito obrigada pela conversa, foi ótimo. Eu poderia estender aqui, mas por questão de tempo a gente vai ter que fechar. E foi um prazer conversar com você, viu? Muito obrigada. O prazer foi meu bem. Muito obrigada. Muito obrigada pela visibilidade que você me trouxe, fazendo aquela postagem. Aquela postagem foi feita num domingo. Você se movimentou num domingo para fazer aquela matéria. Eu vi, gente, ninguém tá dando isso. A gente precisa falar sobre isso, sabe? As coisas têm que... Isso foi maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. Foi de uma ajuda extrema. E parabéns pelo seu trabalho, meu amor. Obrigada. Muito obrigada aí pela conversa, viu? Um beijo para todo mundo que participou da live. Vocês são os queridos. Obrigada, meia da tarde gente. participando de live. Vocês foram maravilhosos. Perfeitos. Beijão. Beijo, até mais.